Sejam todos muito bem-vindos ao canal Experiência Jurídica. Eu sou o João Santana, advogado, especialista em direito imobiliário e registral. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma modalidade de uso capião, que é a uso capião familiar, que também é chamada de uso capião por abandono de lar. Mas antes de iniciar esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo, porque irá ajudar muito no crescimento do canal. O que é uso capião? O Instituto da Uso Capião, ele ocorre quando a situação documental do imóvel possui algum vício, e esse vício impede a transferência da propriedade para quem de direito. Esse vício documental, ele pode estar em um contrato de compra e venda, em uma promessa de compra e venda, naquele inventário que não tem fim e que o herdeiro sumiu, e diante de situações como essas, eu não consigo efetuar o registro do imóvel para transferir a propriedade do bem junto ao cartório de registro de imóveis. E o remédio para sanar esses vícios documentais, que eu acabei de mencionar, é justamente a ação de uso capião, cuja função primordial dela é transformar a posse em propriedade. E aí nós temos os requisitos gerais e obrigatórios para toda e qualquer modalidade de uso capião. E esses requisitos são: primeiro, exercer o período de posse pelo tempo mínimo exigido por lei, no nosso caso do vídeo de hoje, 2 anos. Segundo, ter animus domini sobre o imóvel. Esse animus domini é a vontade de ser dono daquele imóvel. Vale lembrar que não pode ser utilizada essa tese de animus domini quando existir um contrato de locação ou um comodato. Por quê? Porque se existir qualquer um desses contratos imobiliários, fica descaracterizada a possibilidade de você pleitear a uso capião. Terceiro requisito, ter a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, ou seja, não pode ter interrupção naquela posse e nenhuma oposição. Uma observação aqui relevante sobre a posse mansa e pacífica que você tem que ter muito cuidado. Por quê? Para quem não é da área do direito, acha ou ouviu dizer que lavrar um boletim de ocorrência ou fazer uma notificação extrajudicial é suficiente para você descaracterizar a posse mansa e pacífica, o que não é verdade. Veja que a notificação extrajudicial, por si só, ela não inibe a posse mansa e pacífica de forma isolada. Essa notificação, ela tem que servir para ser base de uma ação judicial, por exemplo, uma ação de reintegração de posse. Caso contrário, a notificação não terá efeito nenhum para você impedir o pedido de uso capião. A mesma analogia é feita em cima do boletim de ocorrência, que é considerado pela jurisprudência como uma prova unilateral. E no direito brasileiro, nós temos somente 2 tipos de provas, que são as provas documentais e orais. As provas orais ocorrem através do depoimento pessoal do autor e do réu e da oitiva de testemunha. Já as provas documentais, nós temos 4 provas documentais. São elas: os documentos, os papéis, temos a inspeção judicial, que ocorre quando o juiz vai até um determinado local verificar alguma coisa, ou pede a um oficial de justiça que vá em seu lugar. E isso aqui sempre acontece, porque juiz fazer inspeção judicial eu nunca vi em 14 anos de advocacia. Temos também uma terceira modalidade, que é a ata notarial, que é um documento que é lavrado pelo tabelião. E por fim, temos a prova pericial, que é entregue por escrito, por isso é considerado uma prova documental. E a uso capião, ela irá usufruir dessas provas em qualquer espécie delas, devendo também sempre vocês provarem nesse tipo de ação a função social da propriedade, ou seja, se é moradia, se é para plantio, se é para criação de animais, além dos 3 requisitos obrigatórios que eu acabei de mencionar. A uso capião por abandono de lar ou a uso capião familiar é uma espécie aplicada quando você abandona sua esposa, ou seu marido, ou seu companheiro. Então tome muito cuidado ao sair de casa, ao abandonar o companheiro, o marido ou a esposa. Por quê? Porque aquele que foi abandonado poderá ajuizar uma ação de uso capião contra aquele que a abandonou.
Por isso, essa espécie é chamada de uso capião por abandono de lar ou familiar. Se esse abandono for pelo prazo de superior a 2 anos, você poderá usucapir a parte de quem te abandonou. Exemplo, eu sou casado e adquiri, na constância do meu casamento, uma casa e fui abandonado pela minha esposa. Se esse abandono for superior a 2 anos, eu posso ajuizar uma ação de usucapião e usucapir a parte da minha esposa, que seria aqui 50%, e eu passaria a ficar com 100% do imóvel. É isso mesmo, tá? Isso não é absurdo nenhum. Eu não acho nenhum absurdo. Por quê? Porque o intuito do legislador aqui é punir quem abandonou o relacionamento como forma de proteção à família. Observação, o casal ele tem que ser meeiro, e essa usucapião só se aplica para o imóvel que o casal residia. Se houver outros bens do casal, essa espécie de usucapião familiar não pode ser aplicada. Você terá que usar outras modalidades de usucapião existentes no nosso ordenamento jurídico, tá bom? Outra observação nessa espécie de usucapião é a discussão que existe em relação à metragem de 250 metros. Metragem essa prevista no artigo 1240-A do Código Civil. Ou seja, se o imóvel tiver uma metragem superior a essa, pelo dispositivo do artigo 1240-A, não poderá ser objeto de usucapião familiar. E essa discussão, ela é pautada no que o legislador, no intuito do legislador, que é punir quem abandonou e proteger a família. Então, no entendimento da jurisprudência hoje, é que não pode se limitar o tamanho dessa área. Deve-se punir aquele que abandonou, independente do tamanho da área. Diga-se de passagem, eu concordo plenamente com esse entendimento, tá? Uma outra observação importante aqui é que essa espécie de usucapião, a competência para a apreciação desse pedido de usucapião familiar é exclusiva. Vou repetir, exclusiva a competência da vara de família. E esse pedido ele não pode ser cumulado com pedido de divórcio, por exemplo. Tem que ser em ação autônoma ao usucapião familiar. Por hoje é isso, e se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários que eu irei te responder com o maior carinho. Obrigado e até o próximo vídeo.